Código Aberto chegando para você no nosso último episódio dessa temporada tão especial, com tanta coisa nova, inclusive eu. E nessa temporada, você achou bom isso, Nelly? Tiago, eu vou achar sempre bom, porque você é o apresentador, eu tenho que te valorizar. Obrigado, porque é tão sincero, né? Obrigado pela sinceridade. Nós passamos 13 semanas juntos e a gente já tem vindo 13 semanas juntos há algum tempo, né? No Contra a Cultura. Nós, no Contra a Cultura, já gravamos 2 temporadas dessas com guia de estudo, né? Essa aqui é a terceira. Estamos na terceira. Essa aqui é a quarta. Essa é a quarta temporada? Quarta, é a quarta. Ah, essa aqui de Pedro é a quarta temporada. Foi Igreja, Joia, Espírito Santo e agora sim, Pedro. é a quarta temporada. Então, você, deixando isso claro, vamos falar do Contra a Cultura aí, Bianca? Inclusive, no último programa, a gente não falou do Contra a Cultura, Por isso, mas o último programa mesmo é esse. Inclusive, se o pessoal que acompanhou o programa até agora não foi ouvir Contra a Cultura, realmente nós estamos muito chateados. Vamos embora decepcionados com o nosso público. Ai. Então, novotempo.com/Contra a Cultura. Entra lá, tem todos os nossos episódios, 4 temporadas, não é, Isaac? Ou se você... Na verdade, a gente quer te convidar a ouvir o podcast, né? Que é um aplicativo, se você tem iPhone ou sistema operacional iOS, você pode baixar um aplicativo chamado Podcast aí no seu celular. Não precisa você baixar, na verdade já é nato. Tá lá. Né? É um aplicativo roxinho assim, só clicar, buscar por Contra a Cultura, uma palavra só. Ou se você tem Android, nós recomendamos 2 aplicativos, né, de podcast, que é o Republic ou o Addict. Tá? Então você pode baixar, buscar também por Contra a Cultura e ouvir ali todos os nossos episódios. Eu quero dizer que a Nayeli, ela tem uma performance fantástica no Contra a Cultura, o Isaac também, eu só tô ali para dar uma fomentada e jogar umas perguntinhas, assim, na mira da verdade para o Charles e para o Tiago. Mas o Contra a Cultura, para você que está ouvindo e talvez caiu nesse episódio aqui pela primeira vez, não ouviu a gente falando do Contra a Cultura nos anteriores, o Contra a Cultura é o podcast oficial do Código Aberto, é uma parceria entre Código Aberto, Conexão Jovem, e dessa parceria nasceu o Contra a Cultura. Tá bom? Você vai ouvir a Bianca, a Nayeli, o Isaac, eu, o Charles também, todos nós estamos ali. Tem sido legal participar do Contra a Cultura, Charles? Muito bom, muito bom. Você tem gostado dos seus companheiros de conversa? Demais. Participar desse grupo é sempre peculiar. Sempre peculiar, A gente ótimo. se sente peculiar. É um grupo dos Contra Culturas Peculiares, é isso? Quase isso. Nós temos conosco nesse último programa, como a gente já teve nos últimos 3 programas, né, nos 3 anteriores, a gente está finalizando essa temporada com o Jefferson Pilar. Você está bem, Jefinho? Só benção, meu amigo. Mais uma vez, muito bom estar com vocês. Trouxe até um presente hoje aí. É mesmo? Então, você é presente, o pessoal curte, viu? O pessoal gosta de receber presente. Aqui foi o meu último... A Nayeli é bem CD, que gosta. De origem. Esse é o último, que a né? galerinha já ouviu aí. A parte, se não ouviu... Quem não ouviu, vai ouvir agora. Muito obrigada. Entregando para Nayeli, Bianca, Isaac. Obrigada, Jefinho. Muito obrigado por essa Charles. graça. Esse daí pode ficar para você. Muito obrigado, viu, Jefferson? Obrigado pelos momentos aqui. A gente agradece a gravadora Novo Tempo, que tem a parceria com o Código Aberto, que facilita a vinda, né, dos cantores aqui. E obrigado, viu, Jefferson, por ter aceito o convite, por ter presenteado a gente com as músicas, e a gente daqui a pouquinho ouve. Tamo no junto. último bloco do programa, pela última vez, nesta temporada, ouviremos o Jefferson. Hoje é música lançamento? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim? Pode ser que até o final do programa... discutir aqui, pode ser que não, né? Pelo rumo da discussão vai dar, mas então é possível, temos a potencialidade de ser um lançamento até o final do programa. Nós passamos aqui 12 semanas estudando sobre 1º e 2º Pedro. Talvez para muita gente não existiria tanto assunto assim, 2 cartas tão pequenas, são 8 capítulos apenas, e nós passamos 12 semanas estudando sobre esse personagem tão especial. A gente vai, durante o programa aqui, a gente vai tentar revisitar alguns pontos, tentar elucidar algumas coisas, a gente vai voltar a algumas questões pelas quais nós já passamos. É claro que você que está acompanhando a temporada desde o início, você já percebeu que existe uma repetição na própria carta de Pedro. Não é uma repetição da gente, simplesmente, é uma repetição da própria carta de Pedro. E as repetições na Bíblia são muito importantes, né? A repetição fala de algo muito importante. E a gente vai ir para o nosso último desses temas. Há um verso
proposto aqui pelo nosso guia de estudo, que é para ser o verso central dessa semana, que é 1 Pedro capítulo 2, verso 24, e obviamente, como não poderia deixar de Para ser, encerrar com chave de ouro, não é mesmo? vamos então ter Nayeli lendo 1 Pedro 2, 24. Certo. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Muito bem, aí já a referência ao sacrifício de Cristo. A gente falou bastante sobre o sacrifício de Jesus, a gente falou bastante sobre ele sofrendo, mas a gente falou também bastante sobre sofrimento. A gente já teve há algum tempo atrás uma lição sobre Jó, falando sobre sofrimento, e eu acho que Pedro, nesse nosso encontro, nos ajudou a colocar o sofrimento também em uma nova perspectiva. Alguns de vocês podem pontuar para a gente algumas coisas, aquilo que ficou dessas lições de Pedro para a gente sobre o sofrimento. Como é que agora, depois de ler Pedro, como é que quem está em casa e como a gente também pode fazer essa leitura do sofrimento? A gente explorou bastante coisa sobre o sofrimento no sentido do sofrimento vicário de Jesus, né? Ou seja, ele sofreu no nosso lugar, sofrimento que nos era reservado, ele assumiu no nosso lugar. A gente falou também sobre o sofrimento que é fruto da perseguição, né? O contexto histórico para o qual Pedro escreveu era muito familiar para eles, essa questão do sofrimento por injustiça, por tudo aquilo que eles estavam passando sob o domínio e a opressão do império, e também dos outros judeus que estavam perseguindo a igreja cristã ainda embrionária, ainda começando. Mas eu fiquei pensando bastante sobre essa questão de sofrimento, né? Como que quando nós estamos em Cristo, a nossa perspectiva acerca do sofrimento, ela muda em alguns aspectos. E um aspecto que talvez a gente não tenha comentado aqui, mas que é transversal, Tiago, é subjacente aqui a esse tema do sofrimento, é a questão de que o sofrimento ele nos solidariza também, né? Eu imagino que o sofrimento daquela comunidade cristã primitiva gerou neles assim um espírito mais comunitário mesmo, né? Poxa, eu compartilhar com o outro aquilo que ele está passando, porque eu também estou passando por isso, então eu sei o que ele está sentindo, eu sei o que ele está vivendo. Eu acho que o sofrimento ele tem essa característica, né, de nos tornar um pouco mais empáticos, mais próximos daquele que passa por coisas que a gente já passou. Eu lembro de uma frase em que o autor dizia: quem nunca foi ferido zomba de quem carrega cicatrizes. Então, quando a gente nunca passou por aquela situação... Que... ótimo, né? Eu tô tentando anotar tudo, inclusive vou rever estes programas para... Você fica à vontade, se quiser dar uma paradinha e anotar também, quem está assistindo, a gente... Não. Mas assim, eu acho bacana a gente entender o sofrimento como esse algo também que vai nos ajudar a entender o outro. Talvez seja até por isso que o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai colocar Jesus como um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, né? Ele conhece as nossas fraquezas. Por quê? Porque ele sofreu, porque ele passou, porque ele viveu, porque ele experimentou. Ou seja, se ele carregou essas feridas, essas cicatrizes, ele tem condições de se aproximar da gente de uma maneira diferente. Eu gosto, né, não é foco e tal, mas eu gosto dessa expressão que o autor de Hebreus usa, porque ele não fala que ele pode se compadecer, ele fala que ele não tem condição de não se compadecer. Não existe a possibilidade de ele não sofrer, ele vai, é garantido, né? E eu acho muito impressionante. Agora, a perspectiva que Pedro traz para o sofrimento aqui, ela é muito própria, né? Porque você observa um Pedro falando assim, de uma experiência que ele passou com a primícia do sofrimento, né? Que foi em Cristo Jesus. E ele observa todo o exemplo que Cristo tem de autossacrifício, de entrega, e ainda assim ele está lutando com aquilo. É um Pedro que ele ainda está com aquela mentalidade de querer o reino aqui e agora, mas um reino terreno. E aí ele passa por todo o seu ministério, de Pedro mesmo, né? E ele começa a sofrer, e ele vê o irmão dele tombando, e ele vê o outro amigo dele tombando, e o sócio dele tombando também, todos caindo pelo evangelho, sofrendo ali, carregando com sangue, suor e lágrimas. Ele está aqui já no final da sua vida, assim, numa perspectiva de olhar e falar: olha, eu não me arrependo, e inclusive eu recomendo para todos vocês, porque a nós foi dado o privilégio de sermos participantes, né? Para mim hoje é um privilégio, e a tradição cristã vai contar que Pedro ele se sente inclusive indigno de ser morto que nem Cristo foi. E olha que a cruz já era um negócio bárbaro, né? Ele falou assim: não, nem isso eu mereço, porque eu não quero roubar a glória do que a cruz significa, né? Porque a cruz ela significa algo que ela precisa estar num pedestal, não de uma forma idólatra, mas o que ela representa na transformação de um cristão.
você que recebeu a cruz do seu coração através do Evangelho, você entende que o sofrimento, ele é um presente de Deus, não porque Deus queira causar isso, mas é uma oportunidade de você usar isso para alcançar alguém, assim como Cristo alcançou a todos. E ele vai falar isso o tempo todo, né? Assim como Cristo sofreu tudo isso e por causa disso ele salvou, vocês também têm a oportunidade de, numa situação de um relacionamento abusivo, numa situação de comércio onde você sai no prejuízo, tudo isso é uma oportunidade de quê? De você deixar bem claro qual é o evangelho que orienta de fato a tua vida. Quando a gente vai analisando a história de Pedro, mais uma vez o Isaac citou ali mais no final da vida dele, e você contrasta com o que era Pedro no começo, né? Que era aquele líder que queria glória, sim, ele queria ser visto. Inclusive foi André que falou de Jesus para ele, o irmão dele, né? E ele que despontou como líder, né? Mas não era no início uma liderança servidora, não era uma liderança que ele pensava necessariamente no outro, mas era uma liderança que ele pensava em si, sim. Quando ele viu em Jesus uma autenticidade ali e também uma possível liderança ali na terra, né, terrestre, né, política. E aí a gente vê um Pedro que era dessa característica e um Pedro agora falando que até tenho vergonha até de morrer na cruz. Assim, vergonha não, eu fico constrangido de morrer da mesma forma que Jesus morreu, porque assim o eu de fato estava entregue, né? Era Jesus. E quando a gente, mais uma vez, a gente coloca aqui, a gente olha para a cruz e o eu é negado, o nosso nome ele é riscado, né? O que me marca muito é a perspectiva de um sofrimento que tem um propósito diferente. E eu saio daqui no final dessa temporada querendo me lembrar todos os dias que meu propósito, quando eu sofro, é para salvar alguém. Então vale muito a pena. Não importa o que eu vou passar. Porque se eu vou conseguir tocar alguém e trazer salvação para uma única pessoa, meu sofrimento vale muito a pena. Você está falando disso, né, de colocar sobre a perspectiva, e eu gosto também de uma ideia sobre essa questão do sofrimento, e pensando nessa conexão com o Cristo que sofre em si e sofre também pela condição humana, que é importante a gente pensar. Eu lembro que há um tempo atrás eu era pastor ano passado, era pastor ali em Louveira, e um rapaz veio falar comigo que parece que depois que eu aceitei a Cristo, as coisas ficaram piores, ficaram mais difíceis. E ele começou a descrever coisas que não eram necessariamente perseguições religiosas, mas ele começou a falar de como as pessoas ao redor dele estavam, parece que sofrendo, estavam passando por problemas. E eu me lembro de ter compartilhado com ele que, à medida que a gente vai caminhando com Cristo também, a gente sofre mais porque a nossa sensibilidade ao sofrimento aumenta. Não é simplesmente uma questão de, as pessoas passaram a sofrer mais, né? Elas talvez já estavam sofrendo, mas Cristo coloca em mim uma empatia, a liderança por compaixão, que faz com que o sofrimento do outro que não me afetava, pronto, passou a afetar, passou a tocar a gente, né? E é interessante pensar nisso também, que se sofrer por Cristo também se aplica ao sofrer na mesma compaixão, da mesma maneira como Cristo sofreu por aqueles que ele viu, né, enquanto esteve por aqui, né? Esse é o tema do sofrimento. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre o sofrimento, Isaac? Você está com uma... Não, é interessante isso que você falou, né? Porque eu acho interessante porque eu pergunto se a pessoa quer falar, a pessoa fala que não, mas ela quer falar. Não, eu não tinha necessidade falar, mas de agora falar. eu vou falar. Eu estava refletindo no que você disse, não precisava ter falado, mas já que você ofereceu a palavra, né? Apenas não sofra com esse comentário do Thiago. Não tem problema, mas é legal isso daí que você falou, porque a gente passa a vida inteira olhando para nós mesmos, né? Sim. Então é a minha dor, é o meu sofrimento, é o meu conforto, é o meu sucesso. E aí o Evangelho fala assim, cara, para de olhar para você e perceba que ao teu redor existem pessoas que também estão em necessidade, né? E isso me remete muito à ideia do filho pródigo, do jovem rico, né? Porque o jovem rico ele fala assim, Senhor, eu quero fazer parte do teu reino. O que eu preciso fazer? Então, você quer fazer parte do meu reino? Você sabia que no meu reino as pessoas não passam fome? Então pega o que você tem e começa a olhar ao redor para você perceber que tem gente que precisa do que você tem. E aí ele fica, né? Porque ele não consegue, tá com torcicolo, ele não consegue virar o pescoço dele ao redor para enxergar que no reino de Deus tem pessoas em necessidade, que ele pode ser um instrumento para poder ajudar essas pessoas, né? Então, eu acho que legal isso aí. O Evangelho, ele te capacita a olhar para o lado. E pensar nessa coisa de olhar para o lado e nas relações, você está querendo falar, Bia. Não, mas você pode eu posso terminar? Você pode terminar. Eu vou terminar porque eu acho que você vai conseguir partir do meu ponto em diante. E eu vou precisar de mais de 10 segundos. Então. Então vai ter que ser para o próximo bloco. Mas eu quero então terminar este bloco
pensando e deixando já para o bloco seguinte, que muitas vezes a gente pensa nessa questão de... Você falou, né, do sofrimento e do eu, que foi uma coisa que a gente falou bastante por aqui, que é também na questão daquilo que deixou muito claro, que é a submissão. A gente tem essa coisa do convite de Pedro constantemente para se submeter, umas submissões meio improváveis, né? Olha, se o Senhor é mau, se submeta. Mulher, o marido é descrente, mas se submete. E isso contraria muito daquilo que a gente pensa, e a gente volta àquilo que a gente falou de quantas vezes nós não fomos, o senso comum não é contrariado por Pedro e pela mensagem evangélica, né? Mas, Bia, pode falar. Não, você falou de sensibilidade. Algum outro comentário, eu peguei essa palavra. Sensibilidade para o sofrimento do outro, né? Exatamente, do sofrimento do outro. Esses dias eu estava conversando com um amigo, cheguei até a postar alguma coisa no Facebook dessa minha reflexão, embasada até numa outra reflexão que eu acabei lendo de uma outra autora, uma poetisa, uma contista brasileira, e ela... A Nayeli dá risada, porque eu gosto muito, a gente troca muitos livros, e aí eu sempre cito os autores que eu gosto, e ela... Quando eu cito esses autores, ela dá risada. Mas, enfim. E nessa reflexão, eu escrevi assim, dentro até do meu trabalho, né? Mais do que informações, mais do que escritos, mais do que conhecimento, mais do que debates, mais do que discussões, me dê, Deus, um coração inteligente para que eu tenha sensibilidade de olhar para o outro. E quando você aceita Cristo, você fica sensível. Você, mais do que vulnerável a esse amor que nos constrange, porque isso constrange a gente, né? Eu percebi que quando você aceita Cristo mesmo, quando o seu amigo vai aceitando Ele todos os dias, você acaba aproveitando a vida com um sabor diferente. E aí me remete uma outra escritora também, uma antropóloga francesa que eu gosto bastante, Françoise Retier, e ela fala assim, ela tem um livro escrito Sal da Vida. O sal da vida é essa sensibilidade que você tem com a vida porque o outro está inserido nela. O outro significa para você, não são mais coisas, são pessoas, né? E aí esse conceito de comunidade, ele começa a fazer mais sentido do que o conceito de rede, por exemplo. Hoje, rede social é o que há, né? A gente se relaciona com as pessoas através de rede e não de comunidade. Comunidade nós nascemos em uma já, mas essa já está distante, né? O outro já não é tão importante assim. A gente nunca esteve tão conectado, mas tão solitário, tão assim, conosco, né? É o nosso mundo, nosso quarto é o nosso mundo, né? Então, enfim, só me fez relembrar e eu queria compartilhar isso. Obrigado por compartilhar, e a gente vai continuar compartilhando outras tantas ideias no segundo bloco, que é o penúltimo bloco desta temporada. Estou dramatizando esse final de temporada, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta com o Código Aberto, fica por aí e nos acompanhe no resto dessa conversa daqui a pouquinho. Código Aberto de volta, é o segundo bloco do último programa dessa temporada, Dileta. Esse foi o adjetivo que me veio agora à mente, Dileta temporada. Você gostou da descrição? Charles, com essa cara, claro que você não gostou da descrição. Eu gostaria de uma descrição do que significa essa palavra, com perdão aí. Eu tenho para mim que é algo quase ímpar. Inefável. Deve ser. A gente, no meio dessas palavras todas tão bonitas, vamos para uma que a gente conhece bem, não por prática, mas a gente conhece bem por aquilo que a gente estudou, que é da submissão. E a gente foi para o intervalo e a Nayeli queria falar um pouquinho sobre isso. Só para situar, a gente falou sobre submissão em alguns contextos, porque o próprio Pedro fala de submissão, de uma liderança que se submete, ele fala de um escravo que se submete ao Senhor, da mulher que se submete ao marido, e da igreja que submete, né, dos cristãos que submetem às autoridades constituídas dentro de um regime de Estado. E agora temos aí, Nayeli, você querendo falar algo sobre isso. Eu acho que, em resumo, o que fica muito claro para mim, marcadinho, é que, independente do contexto que você está inserido, de trabalho, da sua família,
independente de qual tipo de opressão você está vivendo, não existe justificativa nem precedente para você ser mal. Certo? Essa é a primeira coisa. E acima disso ainda, qualquer reação que você for ter tem que ser baseada na humildade e na mansidão. Era só isso, assim, para lembrar pra gente que não adianta. Você pode estar sendo maltratado, podem estar te falando mal, pode estar te agredindo fisicamente. Isso não é justificativa para você revidar. É apenas a mansidão que deve pautar o nosso procedimento. Isso é tão importante na narrativa bíblica, porque, como Pedro fala aqui, né, o sofrimento na nossa vida é a oportunidade justamente de você fazer o bem, né? E você observa isso muito na vida de vários personagens, que nessa de não retribuir com o mal o sofrimento, eles salvaram muitas pessoas. José, o que José passou nessa vida? Você imagina? Aí ele chega como escravo numa casa, a casa prospera. A casa prospera e começa tudo a dar certo, assim. Só que aí ele é acusado injustamente. O que ele podia ter feito? Ele podia ter dado retribuído. Você imagina assim, o status que José tinha com Potifar? Eu acredito que se ele tivesse brigado, ele teria se safado. Mas ele falou, não, eu não vou revidar, eu vou confiar em Deus. E ele vai para a prisão. O que acontece com a prisão? Prospera. Fica um lugar melhor para as pessoas que estavam presas, a coisa começa a ficar organizada. Aí, finalmente, ele chega e vai lá na frente do faraó. E aí o faraó fala, vou te colocar então agora numa posição boa. E aí ele tem a oportunidade de fazer o quê? Ele salva nações inteiras da fome. Inclusive uma família que tinha colocado ele nessa situação, né? Então, quando a gente deixa o Espírito Santo nos usar no sofrimento e no mal, a retribuir com o bem, a gente pode ser usado por Deus para fazer coisas assim absurdas para salvar o ser humano. Eu penso que isso daí é que eu andar na contramão do mundo. É não permitir ser contaminado com a maldade que faz com você, né? Porque não se conformar com o mundo, né? Você citou a própria história do José, né? Em vez de ele devolver ou se vingar, retalhar os seus irmãos, ele faz como Cristo. Ele faz justiça na base do perdão, na base da misericórdia, né? O mal não torna a gente mal quando bate na gente, mas quando a gente retribui, né? Por exemplo, a corrupção não torna a gente corrupto quando rouba de nós, mas quando a gente, porque o governo é corrupto, nos tornamos corruptos também. Aí a corrupção tornou a gente corrupto e a gente perdeu. A corrupção nos corrompeu, né? Justamente. Sim. Então, o permanecer íntegro na bondade é que é andar na contramão do mundo, né, cara? O cara te causa mal e você é incapaz de retribuir com ódio porque o que habita no seu coração é amor. Porque o Deus que habita em você é amor, você não dá para retribuir com ódio. Então, penso que se de fato Cristo habita em nós, a gente sempre vai retribuir com amor, né? Mas isso também não significa que a gente está aqui fortalecendo um relacionamento abusivo, né? Acho que a gente sempre tem que falar isso. Ninguém está dizendo que se você está sofrendo abuso físico em casa ou mesmo emocional, são outros tópicos. Não, isso foi até uma coisa que a gente deixou claro, né? Que a gente não está fazendo apologia a sofrer um abuso e nem está justificando as posturas abusivas de ninguém. A gente simplesmente está apontando para a Bíblia que a vingança pertence ao Senhor, que o juízo que a gente vai falar daqui a pouquinho pertence a Ele. E a nossa postura é que é essa postura de buscar... E uma coisa ficou bem clara na lição, e eu acho que vale a pena a gente visitar também, que essa reação sempre diz respeito ao descrente, né? Nós temos algo, nós temos uma luz que talvez a outra pessoa que está nos fazendo mal não tem, e é por essa luz que eu recebi que eu acabo me submetendo. A gente deixou bem claro também que isso não tem nada a ver com gênero, né? Quando a gente vê lá, mulheres sejam submissas aos vossos maridos, a gente deixou bem claro que isso tem a ver... Lembra que o Isaac deixou isso bem claro, né? Que é a relação do crente com o descrente, que essa relação não diz respeito a gênero, né? Diz respeito a essa fé que eu abracei, né? Inclusive, é bom ressaltar isso, porque a gente vai até para um pouco de Paulo aqui para poder ilustrar esse ponto, e aí entrar naquele ponto assim, que é o verso preferido da Nayeli, que é 1 Pedro 3, verso 3, onde ele diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor a Deus. E aí depois ele vai dar vários exemplos de mulheres que eram justamente conhecidas pelo seu caráter, né? Mas a gente pega de novo versos isolados para construir uma teologia. E a gente não se atenta ao que o contexto, a intenção de Pedro está construindo. E aí quando você falou de crente e descrente, na verdade eu falei e você me citou, e aí eu vou
me citar indiretamente, Sim. um negócio assim, né? Mas, de novo, o que Pedro está falando aqui? Olha, ele já falou assim, ó, seja submisso ao seu esposo que é descrente, para que pelo teu caráter, pelo teu modo de agir, ele vai ser o quê? Convertido. Possivelmente ele vai ser convertido. E aí ele vai falar, olha, não seja o seu adorno. O que ele está falando aqui? Que é proibido você usar qualquer coisa? Claro, eu não estou questionando aqui, né, a tradição da nossa igreja. Debate, tal, mas... A gente tem uma postura mais, né, conservadora em relação a isso. Essa não é a questão. O que Pedro quer deixar claro aqui é o seguinte: se é para seduzir seu esposo, que seja pelo evangelho e não pela tua aparência física. O que tem que atraí-lo, o que tem que saltar aos olhos dele, é o caráter que passou a fazer parte da sua vida depois que o evangelho te alcançou. É a beleza de Cristo e não a minha, né? E isso aí vale para todo gênero. A gente se concentra, mas por que a gente concentra tanto na vaidade feminina? O homem também pode ser muito vaidoso através do seu discurso, através do seu status, através da sua influência, de tudo que ele conquistou na vida, do seu jeito. Então, a humildade que Pedro está falando aqui é o que precisa brilhar através do evangelho. E aí ele não está falando aqui o seguinte, olha, você tem que ter cuidado com a pessoa mais fraca da sua igreja, porque se você usar esse anel aqui em outro dedo, ela vai ficar escandalizada. Não, espera-se que essa pessoa na igreja, ela já seja madura em Cristo, né? Ele está falando aqui para você não escandalizar quem está lá fora, porque às vezes o cara está 20 anos na igreja, e ele se escandaliza pela mesma coisa há 20 anos atrás. Há 20 anos ele continua... Há 20 anos ele se escandaliza por causa da blusa daquela mulher. O cara é um líder. Tipo assim, eu sou um líder que me escandaliza o tempo inteiro. Você não vê Pedro escandalizando, não vê Paulo escandalizando, não vê Cristo escandalizando. Vê eles resolvendo o problema. Exatamente. E aí eu pergunto, que irmão mais fraco é esse que a igreja sempre tem que fazer a vontade dele? Se ele é o mais fraco, por que todo mundo só obedece tudo que ele faz? Ele é o mais forte. Só que talvez ele seja mais fraco na sua mentalidade. Então, o que ele está falando aqui? Não é o cara que está na igreja, que já deveria ter sido transformado pelo evangelho. Claro, a gente precisa sempre ter mansidão, respeito, para poder interagir, se submeter aqui o tempo todo. Mas a preocupação aqui, ó, é o seguinte: lá fora tem gente que ainda não foi alcançada pelo evangelho. E é nosso dever se submeter a essas pessoas, assim como Cristo se submeteu para salvá-los. Com certeza. A gente, quando fala a respeito disso, e aí acabou, a gente chegou nesse assunto, mas uma coisa que passou foi a ideia da retaliação, a ideia da vingança. E uma das razões pelas quais a gente não vai atrás da vingança, a gente não vai atrás de retalhar e de fazer a justiça com as nossas mãos, é porque a gente crê no juízo vindouro, que é algo também que Pedro fala. E o pastor Charles queria passar um pouquinho para a gente também algumas coisas sobre as quais a gente acabou não falando muito sobre essa ideia do juízo, né? Você puxou aí, interessante, Thiago, que você puxou aí a questão do pano de fundo da vingança que pertence ao Senhor. Eu acho que até o apóstolo Paulo, ele vai falar disso numa das suas cartas. Romanos 12. Romanos 12, né? Não procureis vingar-vos, porque Deus diz minha vingança. Minha pertence à vingança. E isso me faz lembrar do episódio de Abraão também. Quando Deus chama Abraão, ele faz várias promessas para Abraão, ao separar Abraão para constituir um povo, uma nação, numa aliança ali que ele estava fazendo com aquela comunidade, para que eles pudessem ser bênção para as outras nações. Ali tem um trecho interessante que eu, por muito tempo, não entendia, né? Deus falava assim, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu ficava meio assim, nossa, mas como assim amaldiçoar? Mas depois eu comecei a ler aquele texto de uma outra perspectiva. É como se Deus estivesse falando assim, olha, deixa comigo, a responsabilidade é minha, não tome sobre você esse negócio de amaldiçoar os outros, ou de querer se vingar, ou de querer devolver com a mesma moeda, não, deixa isso comigo, eu farei isso, no momento certo, da forma certa, porque eu conheço o coração das pessoas, as motivações das pessoas e as oportunidades que elas têm. E aí isso traz à tona o assunto do juízo, né? O apóstolo Pedro, nas cartas aí que a gente leu, estudou durante essa temporada, ele fala várias vezes desse juízo, ele mostra as intervenções de Deus no Antigo Testamento como base para esse juízo vindouro. E mais uma vez a gente vem aquela tônica de que o juízo, eu preciso temer o juízo, né? Uhum. E isso me fez lembrar de um salmo. O Salmo capítulo 7, o verso... Salmo 7, isso mesmo, o Salmo 7, o capítulo 7, o verso 8. Olha que interessante esse salmo. Você quer ler o verso 8 ou a Nayeli vai ler? Acho que a Nayeli, né? Porque... Acho que a Nayeli é leitora oficial. Você poderia ter essa bondade, são demais, Nayeli? Viu? Salmo 7, 8? Capítulo 7, verso 8. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Essa é uma oração aparentemente estranha, né? Porque dentro do nosso contexto e da nossa conotação de juízo como algo negativo, punitivo,
e que causa, às vezes, até medo na gente, essa oração, ela meio que não cabe nesse contexto, porque Davi, ele está orando pelo juízo, né? Está clamando pelo juízo, né? Ele está pedindo pelo juízo, e não é uma oração que a gente faz todo dia, né? Geralmente a gente não ora, Senhor, julga-me, Senhor, teu juízo sobre mim, teu juízo. Não, a gente clama às vezes pelo juízo na vida dos outros, né, Senhor? Né? Julga fulano e tal. Julga fulano. Para nós a graça, para o outro o juízo. Tipo assim, eu penso que a forma que Jesus faz justiça é morrendo na cruz do Calvário, é dando o seu filho. É assim que ele resolve o problema da humanidade. Ele resolve o problema da humanidade se entregando, não detonando. Em João 12:47 ele diz assim, olha, quem ouve as minhas palavras e não obedece... Se você bota 3 pontinhos e pedir para a galera responder, tem gente que vai responder, condeno, vou. Só que ele diz assim, eu não julgo, porque eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então é assim que Deus faz, penso que é assim que ele faz justiça. Como é a justiça dele? É entregando o seu filho para ter a gente de volta, para reconciliar, para consertar. Perfeito. Não é destruir, é consertar. E Jefferson, Davi entendeu tanto isso que na oração dele, no Salmo 51, a gente não precisa ler, é uma oração bem conhecida, ele vai colocar o juízo dentro desse contexto. Ele diz, né, lava-me, ficarei limpo, purifica-me com hisopo, que era aquele instrumento usado, que inclusive foi usado no episódio do Êxodo, né, para colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então talvez esse seja o pano de fundo, né? Purifica-me com hisopo, uma referência ao sangue do cordeiro na minha vida. O cordeiro era o juiz e representava ali a questão do juízo, né? Exato. O cordeiro pagava o preço, ele que assumia o dano e a gente saía absolvido porque o cordeiro morria, desde o Antigo Testamento, é assim que Deus faz. Assim que eu penso, ele dá o seu filho, assume o dano e a gente sai absolvido não pelo que a gente faz, mas pelo que ele faz. Ele fez, é outro padrão de justiça, é baseado no perdão e na misericórdia. Exatamente. E dentro desse padrão de justiça, a gente não precisa temer esse juízo. Muito pelo contrário, a gente tem como Davi criar uma expectativa, anelar esse juízo, porque esse juízo significa para nós, dentre tantas coisas, significa absolvição, perdão, salvação, purificação. Tem uma cena muito bonita que a escritora Ellen White ela pinta no livro dela, O Grande Conflito, que ela diz que na cena do julgamento, quando o grande promotor do universo, né, Satanás, ele se levantar para apontar o dedo, né, falar contra o Charles, contra o Isaac, contra a Nayeli, naquele momento o advogado dos advogados, o Senhor Jesus, a justiça nossa, ele vai levantar as mãos, e ela, parafraseando um texto de Isaías, ela diz que ele vai bater nas mãos e vai dizer, né, ó, nas palmas das minhas mãos eu gravei o nome do Charles, eu gravei o nome do Tiago, nas palmas das minhas mãos eu coloquei o nome dele. Então nosso advogado, ele vai se colocar no nosso lugar diante do promotor do universo, e naquele momento ela diz que todas as criaturas celestes se levantarão e gritarão Hosana, que em aramaico significa salvação agora, salvos agora, salvos agora. Então haverá uma grande arquibancada no céu, gritando no momento do juízo, salvos agora, eles estão salvos agora, eles estão salvos agora, diante da declaração do nosso advogado, que diz, eu estou por eles, o nome deles já está nas minhas mãos, a justiça foi paga, o valor está consumado na cruz, e se eles estão em mim, nenhuma condenação há. Olha a justiça. Salvos agora, Lindo. salvos agora, Olha a justiça. salvos agora. Isso é incrível, olha como é que é a justiça, é baseada no perdão. Isso é extraordinário, cara. Isso é fantástico. É uma maneira diferente de pensar o juízo daquilo que a gente geralmente pensa e daquilo que a gente é ensinado. A gente é ensinado muitas vezes a temer o juízo, até mesmo porque a gente vai ler aqui em Pedro, né? Olha, os céus serão desfeitos. E a gente começa a olhar para isso e pintar, nossa, e como é que vai, o que eu tenho que, como é que eu estarei lá quando esse dia chegar, o que eu vou fazer? E aí volta para aquela coisa que a gente falou, né? Que a gente às vezes está se preparando para um dia que está no futuro, que nem o Jefferson falou, que é um amanhã que a gente que não é nosso, que não existe, quando na verdade essa realidade do juízo e a gente poder viver essa realidade do juízo é algo para agora, dessa certeza de salvação. A gente tem medo às vezes de falar, né, que a gente está salvo, né? A gente, não, eu estou salvo. E por mais estranho que isso pareça, não é olhando para a gente que a gente vai conseguir fazer essa declaração, né? É olhando para aquilo que a gente falou, para a cruz, para Cristo, para a justiça dele em nós, para a maneira como ele opera esse juízo, que é infinitamente melhor do que a gente pode imaginar, infinitamente mais misericordiosa do que aquilo que a gente merece, né? Eu penso o seguinte, que eu é que me condeno, Deus ele é meu salvador, eu é que me condeno, e me condeno toda vez que eu quero sair dele, que eu quero sair fora dele, e ele é meu salvador, condenação minha escolha é minha, eu é que faço isso comigo mesmo, né? Porque o papel dele é vir salvar, ele enviou seu filho para salvar, não para detonar. Até porque você falou, a interessante condenação é minha, não está nele, porque o verso diz, né, não há condenação para aqueles que estão em Cristo, justamente, né? Não é...
está em Cristo, não há condenação. É nessa mudança, nessa migração que a gente faz de Cristo para a gente, que é aí que está a condenação. Mas em Cristo e estar nele não há condenação. Tem um pensamento de um pastor evangélico, né? Acho que o Charles conhece o Paulo Bosch Jr., e ele, claro, é uma expressão assim, né? Não é um negócio, uma doutrina bíblica, mas eu acho muito curioso, porque ele fala assim, ninguém vai para o inferno, a gente sai do inferno. Inferno é a condição que nós estamos por causa do pecado, onde todo mundo degladia todo mundo, onde todo mundo se mata, onde todo mundo se prejudica, isso é inferno. Ao aceitar o evangelho, você sai do inferno, e agora você passa a viver onde? No reino de Deus. E o céu, chegando até a terra, é simplesmente uma confirmação daquilo que você já tem vivido. E a gente encara o céu, e a gente sempre conversa sobre isso, né? A gente encara o céu como aquele evento onde a gente vai para um lugar que vai ser tudo diferente. Vai, mas, não tem porquê eu ir para um lugar que eu passei a vida inteira vivendo diferente de como é o estilo de vida lá. Até ser chato, né? O apóstolo Paulo fala isso em Efésios 2, né? Antes vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver na presente ordem deste mundo, de acordo com seus pecados, mas ele nos transportou para o seu reino. Ele já nos transportou para o seu reino de luz. É isso, essa coisa do agora. Por exemplo, assim, quem tem o Filho tem a vida. Tem a vida. Quem crê em mim, naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. Entendeu? Tem a vida, não é terá a vida, mas tem a vida. Uma vida que começa hoje nele. A gente chama de vida isso que, na verdade, é um exército de zumbi andando. Né? Aceitar o evangelho é aceitar que agora você tem condição de ser o que Cristo te criou para ser, lá no Éden. É ser de novo alguém generoso, alguém que vive pelo outro e que abençoa todas as famílias da terra. Esse sempre foi o propósito dele. É pleno. Os gregos vão chamar de vida zoe, né? De vida plena, vida completa, vida eterna. Essa vida que ele vem nos dar. A gente vai interromper a nossa discussão, porque a gente tem mais um único e último bloco pela frente. Daqui a pouco a gente volta, o Jefferson vai cantar, a gente vai ainda encerrar essa conversa. E você é nosso convidado para o último bloco dessa temporada do Código Aberto. Fica por aí e daqui a pouquinho a gente volta. O último bloco do Código Aberto dessa temporada chegou. A gente está numa contagem regressiva faz tempo já, né? E a gente chegou ao final chega ao final dessa temporada, o último bloco. Um prazer estar com vocês. Daqui a pouquinho a gente ainda continua junto no Contra a Cultura. Temporada que vem nós estaremos juntos e não nos livraremos uns dos outros tão cedo. Amém. Nossa, ninguém falou amém, né? Beleza. Amém. Que bom, né? Amém, Thiago, que bom. Que bom, né? Obrigado pela sinceridade. Jefferson, essa vai ser a última música desse momento. A gente começou a nossa temporada falando um pouquinho sobre o Pedro, né? Que teve todos esses altos e baixos, esse Pedro inconstante, mas que no final recebe a missão, né? Recebe uma missão de Jesus, Jesus falando para ele, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E para a gente isso é muito bonito ouvir esse Pedro cheio de tanto defeito recebendo uma missão. Da mesma maneira, a gente também aqui, né, cheio de tantos defeitos, também recebendo a missão de cuidar das pessoas que não são nossas, né? E a música vai cantar nessa direção, né? Sim, tem a ver com ovelhas. Na verdade, tem a ver com o pastor, com a generosidade do pastor que traz de volta o Pedro, que chama esse Pedro vacilão para apacentar as ovelhas dele, são deles. Eu também sou ovelha dele. Às vezes eu solto a mão dele, mas ele nunca desiste de mim, está sempre insistindo em mim. Essa música fala da minha peregrinação, penso que da nossa peregrinação, dessa nossa caminhada por aqui. Espero que seja uma bênção aí. Amém. Vamos lá. Sozinho, distante do aprisco do meu pastor, eu me perdi. Onde foi que me meti? Buraco profundo
tão frio, escuro, eu me sujei num lamaçal, quase desisti, quase desisti. Mas meu pastor me encontrou, sim, me levou pro seu aprisco, me lavou, sim, me abraçou e me podou, curou as feridas, salvou minha vida. Sozinho, distante do aprisco do meu pastor, eu me perdi. Onde foi que me meti? Buraco profundo, tão frio, escuro, eu me sujei num lamaçal, quase desisti, quase desisti. Mas meu pastor me encontrou, sim, me levou pro seu aprisco, me lavou, sim, me abraçou e me podou, curou as feridas, salvou minha vida. Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou, me amou, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama. Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Mas meu pastor me encontrou, sim, me levou pro seu aprisco, me lavou, sim, me abraçou e me podou, curou as feridas, salvou minha vida.
Amém. Deus seja louvado, Jefferson. Porque eu gosto muito daquele trecho de finalzinho do livro de João, quando tem aquela conversa, né? Tu me amas, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. E quando eu olho para as cartas de Pedro, eu vejo um Pedro apacentando as ovelhas, né? É um Pedro em resposta ao amor de Jesus, dizendo como é que as ovelhas precisam viver, como é que elas podem viver, como é que a vida delas pode ser em meio de tantos lobos. E nesse momento que às vezes a gente não sabe, que a gente dorme ovelha e acorda lobo, né? Como é que a gente fica nisso tudo? No meio de tantas coisas, a gente tinha pensado numa maneira, mas eu me sinto livre com vocês de a gente pensar da gente como ovelha. Para mim, como ovelha, pensando num Pedro que está apacentando ovelhas e deixou a carta dele, não foi para mim, primariamente. Mas eu gosto muito da ideia, para mim, pessoalmente, desse Pedro que convida a gente a submeter, a submissão. Porque eu tenho muita força de opinião, assim, tenho muitas opiniões. E desde pequeno, desde moleque, eu vejo que eu tenho esse desafio dentro da minha casa tal, de submeter. Eu sou uma pessoa que tem minhas teimosias. E eu, quando ouço o pastor Pedro, né, com a carta dele que ainda ecoa, eu me sinto, depois de estudar Pedro, convidado a... Tiago, às vezes tem que baixar e submeter. Eu não sei vocês, o que vocês ouvem, qual é o convite que vocês ouviram que mais ficou forte. Para mim, o convite é... Ele fala menos, faz mais. Brigue menos, seja mais. Essa mudança de comportamento que Deus tem que trabalhar em mim. Porque eu sou pra frente, eu sou Pedro, assim. Quero brigar, já quero falar a verdade aqui pra você agora. Não é pra fazer isso. Eu preciso dessa mudança. Eu penso que Pedro, ele fala muito da generosidade, da misericórdia de Deus aí nas cartas, né? Justamente porque ele foi alvo dela. Jesus escolhe uma ovelha perdida, que foi resgatada, para apacentar outros, para apacentar as ovelhas dele, né? Eu acho que Pedro nunca vai esquecer disso, do quão generoso Deus foi com ele, do quão misericordioso Deus fez com ele. Ele pode estender isso a outras pessoas, e penso que essa é a melhor forma de apacentar. Ele tem o próprio exemplo. Ele foi desgarrado e trazido de volta. Não foi ele que voltou, Deus trouxe ele de volta. Deus tirou ele de lá e trouxe ele de volta. Reaproximou, né? Tem um grupo musical, né, um conjunto musical americano, e eles têm uma música chamada This Is Now, Isso é Agora, onde ele conta justamente o pensamento de Pedro a partir da perspectiva de que ele acabou de trair o Messias, né, e agora ele se encontra lá na praia, naquela pescaria toda e tal, e aí ele vai lembrando, né, nossa, eu lembrei daquela vez que eu não tinha pescado nada e você me mandou jogar as redes, e por causa disso eu pesquei muito. Só que aí ele sempre termina a frase dizendo, né? Mas aquilo foi antes, isso é agora. Tipo, esse momento de traição é agora, é o meu momento, entendeu? Eu lembro aquela vez que eu afundei nas águas, mas você me trouxe de volta e pela fé eu pude andar, mas aquilo foi antes, isso é agora. E aí ele vai recapitulando cada momento onde Cristo está ali com ele e ele sempre falando, não, aquilo foi antes, isso é agora. E ele começa a falar dessa angústia que ele está tendo desse agora, né? E aí Jesus chega, né, na praia e começa a falar para ele, então Pedro, tudo isso aí que você está sentindo de remorso, de culpa da traição que você fez, isso foi antes, isso é agora. É eu diante de você te perdoando e falando, você me ama, isso é o agora. É o agora com você e você comigo. E aí eu fico fascinado porque ele começa a sua carta dizendo, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, da qual eu abusei de novo, mas era muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a sua morte. E essa viva esperança, creio que é o chamado para cada um de nós ovelhas. A gente vai às vezes sair do curral, a gente vai dar cabeçada, a gente vai fazer besteira. E aí Jesus, com a sua muita misericórdia, vai falar, não, isso foi antes. Agora é para você ser uma boa ovelhinha para as outras ovelhas.
E já que você está aí fora também, aproveita e traz outras ovelhas aqui para o curral e vai vivendo esse ministério de uma vida santa, mas uma vida santa não que se afasta de todo mundo e que é um curral isolado, mas de que está cada vez mais inclusivo, cada vez mais buscando as pessoas. E isso me leva a essa ideia da submissão, de entender que da mesma forma como eu uso e abuso todos os dias da misericórdia desse pastor, eu não posso esperar diferente do meu irmão. Você está usando demais a misericórdia de Deus. Quem sou eu para falar? Eu que todos os dias careço dessa misericórdia. Então, se eu entendo que ele é tão carente dessa misericórdia quanto eu me submeto a ele por amor. Né? Então, a lição de Pedro para mim é isso, de alguém que, por experiência própria, está falando, olha, Deus é misericordioso. E por causa disso, vivam nessa misericórdia, agindo vivamente nessa misericórdia. Que a gente não use essas frustrações, porque a gente se frustra muito, né? Eu errei. Poxa, errei, Jesus não vai me aceitar, ou a igreja não vai me aceitar, a comunidade não vai me aceitar, eles não vão me aceitar. Que a gente não usa essa frustração para nos afastar mais ainda do aprisco. Porque tem gente que cai de vez, porque fala assim, eu não tenho mais jeito, né? Por vezes a gente se sente muito assim, né? A gente se sente indigno. Pedro se sentiu assim indigno, mas ao invés dele pegar essas frustrações e se afastar mais ainda da cruz, as frustrações, na verdade, se tornaram experiências para ele. E ele foi cada vez para mais perto da cruz, para mais perto da cruz. Então, que essa seja essa nossa motivação, né? Saber que as frustrações, elas vão acontecer. As nossas quedas, elas vão existir, porque nós somos fracos, né? Eu coloquei aqui a questão do andar, né? A gente aprende a andar desde criança, desde ali 1 ano e meio, 2 anos ali, a gente está andando. Mas eu com 27 anos já tropecei muitas vezes, caí, me acidentei, me machuquei, mesmo treinando desde os 2 anos de idade a andar. E esse é o nosso processo, né? Eu me lembrei de uma outra coisa aqui também, que eu citei aqui, que às vezes o nosso amigo, nosso irmão, familiar, às vezes olha para a gente e fala assim, para de ser bobo. Olha o jeito que você está agindo, não é assim. Porque a gente está tentando cada vez mais se achegar para perto de Cristo e fazer as coisas do reino, que são chegam a ser até ridículas assim para os escarnecedores, né? Do tipo, não, imagina que você está fazendo isso, que é isso? E você é chamado de bobo, taxado de bobo, por estar fazendo o bem, virando a face, tentando não falar mal do outro, não sentindo inveja, tentando negar o próprio eu. E eu saio daqui com o desejo de ser boba. Porque eu vejo vantagens em ser boba. Se ser boba é isso, eu quero ser boba, né? Se ser boba é virar a face, amar mais o outro, não agir com maldade, sempre com bondade e compaixão, então eu saio daqui querendo ser boba. Eu termino com o texto de 2 Pedro, capítulo 3. A gente já leu quase que o capítulo todo de 2 Pedro 3, mas o versículo 13, a gente falou sobre a gente lidar com as injustiças. E quando a gente estudou a história de Jó, ficou isso muito claro, e acho que estudando a história de Pedro fica muito claro também que a gente não tem muito de onde esperar a justiça, que a gente está no mundo injusto, que as coisas serão injustas. E aí então Pedro que foi injustiçado e que morreu injustamente, ele diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Nós esperamos isso ainda não aconteceu. Nós esperamos esse novo céu, essa nova terra nos quais habita a justiça. Por que habita a justiça lá? Porque Cristo Jesus habita lá de forma plena, é lá apenas que Ele reina. Enquanto eu não estou no lugar onde Ele reina completamente, só tem justiça, que Ele reine completamente no meu coração e minha vida seja justiça. Porque se Ele habitar no meu coração, se Ele for o rei do meu coração, o meu coração vai ser justo. Se Ele for o rei da minha casa vai ser justa. Se nós nos reunimos como igreja, Ele for o rei da nossa igreja será justa, porque Cristo Jesus é a presença da justiça. Que Deus te abençoe muito. Espero que Deus ainda fale muito com você durante essa semana. Semana que vem a gente volta para a gente continuar a nossa conversa agora no livro de Gálatas. Nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante e do legado dessa reforma. Estudamos muito sobre a primazia das Escrituras em Pedro e vamos estudar sobre a maravilha da graça em Gálatas. Nós, com muita alegria, esperamos você na próxima semana, na próxima temporada do Código Aberto. Que Deus te abençoe e até lá.